Vamos iniciar o PET, volume 3, semana 1, primeiro ano, matemática. Os temas trabalhados hoje serão inequações do segundo grau, estudo do sinal. Estudar o sinal da função quadrática f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c significa determinar os valores reais de x para os quais f de x é igual a zero, f de x é maior que zero, f de x é menor que zero. Exemplo 1. X ao quadrado menos 6x mais 8 menor que zero. Inicialmente, vamos determinar A, que é igual a 1, B igual a menos 6 e C igual a 8. Como A é maior que zero, é positivo, nós teremos uma parábola voltada para cima. Vamos determinar o discriminante delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo os valores, nós temos delta é igual a menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 8. Delta é igual a menos 6 ao quadrado é mais 36. Menos 4 vezes 1 vezes 8, menos 32. Delta é igual a 4. Como delta é um número positivo, é maior que zero, nós teremos duas raízes reais diferentes. Isso significa que x1 é diferente de x2. Então, aqui nós temos o eixo x. As raízes x1 e x2 são valores diferentes. As raízes são os locais onde o gráfico da parábola corta ou intercepta o eixo x das abscissas. Então, aqui eu tenho as duas raízes apontadas pelas setas vermelhas, que são x1 e x2. Para encontrar esses valores, nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. Substituindo, x é igual a menos o valor de b, menos 6, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 4, sobre 2 vezes 1, que é o A. Menos vezes menos mais 6, mais ou menos. Raiz quadrada de 4 é 2, e 2 vezes 1 é 2. Chegou aqui, eu já sei, uma vez eu vou fazer com mais e outra com menos, ou vice-versa, né? Coloquei aqui primeiro com menos e depois com mais. Então, 6 menos 2 é 4, dividido por 2 é 2. 6 mais 2, 8, dividido por 2 é 4. Então, aqui estão as duas raízes, que é o x1 e o x2, o 2 e o 4. Agora, nós iremos fazer o estudo do sinal desta função do segundo grau. Nós já sabemos que nós vamos colorir as partes que estão em cima e colocar um sinal de mais, e a parte que está embaixo e colocar um sinal de menos. Esse é o estudo do sinal. Observe que nós queremos que a função x ao quadrado menos 6x mais 8 seja menor que zero. Menor que zero é o negativo. Então, eu vou ficar com essa parte negativa. Veja que a parte negativa é quando o x vai do 2 até o 4. Nesse intervalo em que o x vai do 2 até o 4, é que a parábola desce e fica na parte de baixo do eixo y, assumindo um sinal negativo. Então, é como se eu tivesse uma reta real. Em relação ao eixo x, esse intervalo vai do 2 até o 4. Observe que aqui não está utilizando o igual, não está menor ou igual a zero, só está menor que zero. Então, nós vamos colocar aqui bolinhas abertas. Essa bolinha aberta significa que o número 2 e o número 4, que são os zeros da função, não farão parte da resposta. O intervalo aberto é o intervalo de exclusão, ou seja, não faz parte da solução.
Na hora de dar a resposta, nós sabemos que a resposta é que todos os elementos x compreendidos entre 2 e 4 serão a solução desta inequação de segundo grau. Aqui eu leio x é maior que 2 e x menor que 4. Eu posso também representar na forma de intervalos reais. Começa no 2, termina no 4. O colchete invertido, virado para fora, é porque o intervalo é aberto. Bolinha aberta significa que não faz parte da solução. Portanto, e por que a bolinha é aberta? Porque aqui não tem o igual, ó, só menor e não menor o igual. Então, o 2 não faz parte, o 4 também não faz. Por isso que os colchetes são abertos, são invertidos, virados para fora. Quais números fazem parte? Todos os números reais compreendidos no intervalo de 2 até 4. Então, a solução, x pertence a R, que são os números reais, tal que x está compreendido entre 2 e 4. X é maior que 2 e menor que 4. Ou eu ainda posso responder na forma de intervalos reais. A solução começa no 2, termina no 4. Como não vale o 2, o intervalo é aberto, então o colchete é virado para fora. A mesma coisa para o 4, o colchete aberto, né, virado para fora. Então, aí nós temos as duas maneiras de representar a solução desta inequação de segundo grau. Vamos para o exemplo 2. No exemplo 2, nós temos a mesma inequação, porém, agora nós estamos trabalhando aqui com maior ou igual. Então, se nós temos a mesma inequação, a mesma função de segundo grau, nós vamos ter o mesmo gráfico, né? As mesmas raízes, a mesma parábola. E o estudo do sinal vai ser o mesmo. Nós vamos colorir as partes de cima e colocar o sinal de mais, e a parte de baixo e colocar o sinal de menos. Só que agora eu quero maior ou igual a zero. Maior é mais, é a parte positiva. Então, agora nós vamos ficar com a parte positiva, que na verdade são duas partes positivas. Essa, quando o x vai ficando menor, e essa de cá, quando o x vai ficando maior do que 4. Então, vamos colocar uma reta. Veja que aqui eu tenho os elementos 2 e 4. Essa parte que foi colorida de vermelho é do 2 para trás. E a parte de cá é do 4 para frente. Então, veja que quando o x vai ficando menor do que 2, a parábola sobe e assume o valor positivo. A mesma coisa aqui. Quando o x vai ficando maior do que 4, a parábola sobe e assume o valor positivo. Então, na hora de dar a resposta, né? Um detalhe aqui é a questão das bolinhas. Como aqui utilizou o maior ou igual, as bolinhas vão ficar coloridas, fechadas. Significa que o número 2 e o número 4 fazem parte da solução. Já que x ao quadrado menos 6x mais 8 deve ser maior ou igual a zero. Por isso, valem também os zeros da função. Então, este pedaço eu escrevo x, voltando para trás, menor ou igual a 2. Já o outro pedaço, né? Ou x indo para frente, maior ou igual a 4. Então, a solução pode ser escrita x menor ou igual a 2 ou x maior ou igual a 4. Na forma de intervalos reais, veja que este intervalo começa lá no infinito negativo e termina no 2. Para o infinito, sempre aberto. Já para o 2, dessa vez está fechado, porque a bolinha está colorida, porque foi utilizado o maior ou igual. A mesma coisa aqui, ó. Começa onde? Começa no 4. Termina onde? Lá no infinito positivo, no mais infinito. Para o 4, a bolinha está fechada, então colchete fechado para dentro. Para o infinito, sempre aberto. E esse ou aqui, na linguagem dos intervalos, eu troco por união. Então, eu posso representar a resposta, a solução da primeira maneira. Solução, x pertence a R, tal que x é menor ou igual a 2 ou x é maior ou igual a 4.
Ou ainda eu posso representar através dos intervalos reais. Começa no infinito negativo e termina no 2. E aqui começa no 4 e termina lá no infinito positivo. E para unir as duas partes, U de união. Então, as duas maneiras de representar a solução estão corretas. Vamos para o exemplo 3. Menos x ao quadrado, menos 6x, menos 9, menor que zero. Vamos determinar o A, menos 1, o B, menos 6 e o C, menos 9. Como A é menor que zero, é um valor negativo, nós teremos uma parábola virada para baixo. Vamos determinar o discriminante delta. Delta é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Substituindo os valores, nós temos B ao quadrado, menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes C, que é menos 9. Menos 6 ao quadrado, 36. Aqui eu tenho menos vezes menos, mais vezes menos é menos. 4 vezes 1 vezes 9, menos 36. Então, delta é igual a zero. Quando o delta é igual a zero, nós teremos duas raízes reais iguais. É o que nós chamamos também de uma raiz real dupla. O x1 será igual ao x2. Então, nós teremos aqui o eixo x, né? E a raiz está aqui. Então, a raiz é o local onde o gráfico corta o eixo x. Nós podemos falar raiz ou zero da função. Então, nesse ponto aqui, eu tenho o x1 e o x2, que são iguais. É chamado de raiz dupla, porque tanto o x1 quanto o x2 terão o mesmo valor. Para descobrir que raiz é essa, nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então, x é igual a menos o valor de b, menos 6, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 0, dividido por 2 vezes a, que é menos 1. Então, menos vezes menos, mais 6, mais ou menos. Raiz quadrada de 0 é 0 e 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, aqui uma vez eu vou fazer com menos, a outra com mais, ou vice-versa, que é o x1 e x2. Então, 6 menos nada, 6 dividido por menos 2, menos 3. 6 mais nada, 6 mais 0, 6. Dividido por menos 2, menos 3. Então, veja que as duas raízes, que é o x1 e x2, são iguais. Isso acontece porque o delta é 0. Então, na verdade, eu tenho uma raiz real dupla, que é a raiz menos 3. Então, nós colocamos lá no gráfico aí. Agora, nós iremos fazer o estudo do sinal para resolver essa inequação de segundo grau. Então, veja que nós vamos colorir essas duas partes, né? Que foi colorido aí de vermelho, que estão embaixo. E como elas estão embaixo, elas têm aí um sinal negativo. Na parte positiva não tem nada. Então, aqui não tem nada colorido porque a parábola não atinge a parte positiva do gráfico. Observe que agora está pedindo que menos x ao quadrado, menos 6x, menos 9, seja menor que zero. Menor que zero é um negativo, é a parte negativa. Se você observar, ela está quase toda negativa. Ela só não é negativa aqui, no zero da função, né? Porque aqui não utilizou o menor ou igual a zero. Então, não vale o zero da função. Só vale a parte negativa. Ó, desse lado, ela é negativa. Ela está na parte de baixo. E desse lado, também ela é negativa. Ela está na parte de baixo. Somente aqui no zero da função é que ela não está negativa. Porque aí é o zero da função. Não é menor que zero. Aqui é igual a zero. Então, nós podemos responder, seria, se fosse para colocar num gráfico no eixo X, seria uma reta, né, de infinito a infinito, excluindo apenas o zero da função, que é o menos 3. Então, aqui foi colocada uma bolinha aberta, né, para representar que o zero da função não faz parte dessa solução. Eu posso dar a resposta da seguinte maneira: x pertence aos números reais, tá o quê? X é qualquer número, só não pode ser o zero da função. Então, eu coloquei que x é diferente de menos 3. Então, essa é uma das respostas. A outra forma é falar solução, todos os números reais, menos
O único elemento que x não pode ser, que é o elemento menos 3. Então, eu posso representar de uma maneira ou de outra maneira. As duas estão corretas para representar a solução desta inequação de segundo grau. No exemplo 4, nós temos a mesma inequação de segundo grau, só que agora nós temos, então, o mesmo estudo do sinal, né? Já foi traçado o gráfico, já foi colocado o sinal, só que agora está pedindo maior que zero. Maior que zero é o mais, é o positivo. Então, nós vimos que essa parábola, ela não tem essa parte positiva. Ela não atinge o eixo X, né, o eixo Y, melhor dizendo, na parte de cima do gráfico, na parte positiva. Então, é como se ficasse uma reta sem resposta, vazia. Então, a solução é o vazio. Eu posso representar o vazio com essa bolinha cortada, ou então as chaves vazias. As duas maneiras estão corretas. Exemplo 5, eu tenho aqui 3x ao quadrado menos 3x mais 2 maior que zero. Então, vamos determinar o A, 3, o B, menos 3 e o C, 2. Como o A é um número maior que zero, é um número positivo, a nossa parábola será virada para cima. Vamos determinar o discriminante delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, substituindo os valores, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 2. Menos 3 ao quadrado é mais 9. E menos 4 vezes 3 é menos 12 vezes 2, menos 24. Então, delta é menos 15. Veja que delta deu um número negativo, menor que zero. Toda vez que o delta é menor que zero, não há raízes reais. Não há x1, não há x2. Mas existe a parábola, tanto que ela já está aqui. É uma parábola com a concavidade voltada para cima. Então, quando eu traço o eixo X, eu vejo que essa parábola, ela não encosta no eixo X, ela não corta o eixo X, porque é no eixo X que ficam as raízes, o x1 e o x2. E aqui não há raízes reais, porque o delta é um número negativo. Mas a parábola existe, né? Então, na hora de fazer o estudo do sinal, nós vamos colorir toda essa parte. E nós podemos ver que essa parte colorida está na parte de cima do gráfico. Na parte de cima do gráfico, o sinal é mais, o sinal é positivo. Agora que nós já temos o estudo do sinal pronto, nós podemos responder. Eu quero que a função 3x ao quadrado menos 3x mais 2 seja maior que zero. Maior que zero é o mais, é o positivo. Então, nós podemos ver que a parábola, ela toda é positiva. Ela toda está na parte de cima do gráfico. Então, é como se eu tivesse uma reta do eixo X completa, de infinito a infinito. Então, quando isso acontece, nós dizemos que a solução é real. Ou seja, qualquer número que eu substituir aqui no X, o resultado dessa operação será maior que zero. Não importa o número. Então, a solução é real. Exemplo 6, nós vamos usar os mesmos dados da função 3x ao quadrado menos 3x mais 2 menor que zero, portanto, o mesmo gráfico, a mesma parábola, o mesmo estudo do sinal. Só que agora nós queremos menor que zero. Menor que zero é a parte negativa, é a parte de baixo do gráfico. Nós podemos ver que esta parábola não atinge a parte negativa, não atinge a parte de baixo do gráfico. Então, é como se ficasse uma reta do eixo X, porém, totalmente vazia. Então, a solução que eu procuro não existe, a solução é o vazio. Qual é o número que eu colocar aqui no X para substituir? Na hora que eu fizer essa operação, vai dar menor que zero. Esse número não existe, tá? Por isso, a solução é vazio. Eu posso representar o vazio dessa forma, com a bolinha cortada, ou as chaves vazias. Então, a solução pode ser representada de uma das duas maneiras e as duas estão corretas. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Bons estudos e até a nossa próxima aula.